Continuando o estudo das duas casas de Israel, vamos ver agora a Senhora Eleita de 2 João. No meio cristão, né, no cristianismo, há um grande erro de interpretação sobre quem é a Senhora Eleita da carta de 2 João. Alguns dizem que essa Senhora Eleita provavelmente era uma mulher específica, que era temente a Yahvé e conhecida de João na época em que João escreveu a carta, e que essa carta era para ela. Outros dizem ser a igreja em geral, que a Senhora Eleita é a igreja. Existem também os que dizem que era para uma congregação específica, ou uma igreja específica de um determinado lugar no tempo de João. Toda essa confusão de não saber ao certo quem é a Senhora Eleita é por não conhecerem as duas casas de Israel e as profecias a respeito do que nós estamos vendo nesses estudos. Então vamos começar a entender quem é a Senhora Eleita da carta de 2 João. 2 João 1:1 diz: o ancião, a Senhora Eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. 2 João 1:13 saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. O ancião está escrevendo à Senhora Eleita e a seus filhos, aos quais todos que têm o conhecimento da verdade amam. E ele termina a carta dizendo que saúdam-te os filhos da sua irmã, também eleita. Então fica claro que existem duas irmãs nessa carta. E uma está escrevendo a carta para a outra, e que as duas são eleitas, né? Que diz assim: o ancião, a Senhora Eleita e a seus filhos, saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita, né? Agora que já sabemos que existem duas irmãs, uma escrevendo para a outra, vamos ver quem são elas, quem são essas duas irmãs. Até aqui que a gente viu nos estudos, né, lendo e entendendo sobre as duas casas de Israel, acredito que já vamos conseguir entender o capítulo 3 de Jeremias, e que nos ajuda a entender quem são as duas irmãs e quem é a Senhora Eleita. Jeremias 3:5 diz: conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste. Então Yahvé vai conservar para sempre a sua ira, por ter separado as casas pela desobediência? Será que sim ou não? Né? Jeremias 3:12 diz: vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz Yahvé, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Então a resposta é não. Ele diz para a rebelde Israel, que é a casa de Israel, Efraim, ele diz para a rebelde Israel voltar, porque ele é misericordioso e não vai conservar para sempre a sua ira. Disse mais Yahvé nos dias do rei Josias, né? Está lá em Jeremias 3, do 6 ao 11. Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério,
a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio. Que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor, né? E o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Então, aqui Jeremias identifica as duas casas, Israel, que é Efraim, e Judá, como irmãs. As duas casas são irmãs, Israel e Judá, né? Que é Efraim e Judá. E fala sobre a prostituição das duas, com deuses estranhos, que ele deu divórcio para a casa de Israel, que não ficou mais sendo povo do Senhor, povo de Yahvé, como está lá em Oséias 1, e se perdeu entre as nações gentílicas pagãs, e que sua irmã Judá não temeu, e mesmo assim ainda foi e também se prostituiu. Mas como vimos, o Senhor, né, Yahvé, não vai conservar para sempre sua ira. Outra grande dica, depois de saber quem são as irmãs, é saber quem são os eleitos. E se você não vem acompanhando esses estudos, né, veja os vídeos anteriores, se você não está entendendo esse daqui, né? Então, a geração eleita, povo adquirido, que não era povo e que não tinha misericórdia, mas agora é povo e alcançou misericórdia, não são gentios pagãos, mas é a casa de Israel, Efraim, que está dispersa entre os gentios pagãos. E quem é a senhora eleita? A irmã casa de Israel é a senhora eleita. A irmã casa de Israel, que é Efraim, é a senhora eleita. E quem é a outra irmã que escreve a carta e que também é eleita? A casa de Judá, né? É a casa de Judá.